Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. Com meus 5 anos de idade, eu ganhei meu primeiro console. É... E eu não vou ser sincero, cara, por mais que eu sou da área de informática e tudo mais, eu nunca gostei muito de jogar em computador. Aham. Sempre preferia console. Mas aí, nessa época, eu peguei e falei, cara, eu quero montar um PC pra mim. Quero montar um PCzinho pra mim. E foi nesse objetivo. Falei, eu quero montar um PC pra eu jogar RP e fazer live. Mas Esse era o meu objetivo, entendeu? tu já tinha um sonho anteriormente, tipo, virar criador de conteúdo, tu fazer algum conteúdo, de fato na pandemia tu falou, tá aí algo bom pra eu passar meu tempo, conseguir também de alguma forma interagir, conhecer pessoas. Cara, não tinha esse sonho. Eu não tinha esse sonho. Isso despertou essa vontade, sabe? Eh, Quando eu comecei a ver ali os conteúdos que aparecia ali, por exemplo, do Paulinho, desde a época dele no CDA, cara, vou ser bem Ah, sincero. Eu faz lembro de tempo ver isso. os conteúdos que ele criava ali, ele, o Gabi Peixe, sabe? Aquela galera ali, eu acompanhava, via vídeos, né, na internet, no YouTube e tal. E aí um dia eu peguei e falei, pô, cara, eu quero fazer. Entendeu? E eu, sim, eu tinha um computador que eu nem lembro qual que era a configuração dele, mano, mas, tipo assim, ele não tinha nem placa de vídeo, pra você ter noção. Era básico do Ele não tinha básico do nem básico. não, era só pra, tipo assim, pra entrar na internet, sabe, acessar a internet, Aham. eh, Facebook, Orkut, essas coisas, fazer pesquisa, era totalmente pedagógico, digamos assim. Sim. É aquele E PC aí, basicão cara da época, né. era básico, era básico. Aí, cara, primeira coisa que eu fiz, eu comprei uma placa de vídeo. Eu tinha esse PC, eu comprei uma plaquinha de vídeo, que era uma RX 550 da AMD. Comprei essa placa de vídeo. E aí eu coloquei mais memória Uhum. nesse PC. E aí eu fui pesquisar como é que fazia pra jogar o RP, tá ligado? Fala, Diogão! Ah Ó o lá, Diogo Diogão, Chakra ó o aí. Diogo brabo aí, pô. E aí eu fui pesquisar como é que fazia pra jogar o RP, cara, porque eu não sabia nada, basicamente nada. E aí, cara, eu fui pesquisar tal, e aí eu achei, não lembro como, eu achei um servidor que se chamava, se eu não me engano, é Wave. Uhum. Inclusive, eu tenho fotos, assim, prints do meu primeiro personagem de RP, cara. O primeiro print que eu criei no, Deve no, ter sido no, um no servidor de personagem RP. daqueles. Que naquela época Não, não tinha também cara, tanta criatividade pra mudar, tipo, o personagem. Era como é o GTA Online, né? Tu cria um padronizado, mas é bem é, tosquinho, na era verdade, padrão. né? Cara, se eu procurar depois eu vou dar uma procurada aqui. Eu devo ter isso aqui, Procura cara. depois, se tiver uma foto pra galera ver, a gente mostra, porque isso é bom. Mas sim, do meu primeiro personagem. Eu lembro que eu fui pra essa Wave, eu não sabia nada de comando. Tudo que eu ia mexer, eu tinha que pesquisar na internet, entendeu? Perguntar a galera, porque assim, eu entrei no RP, eu era novo, mas eu já tinha aquela noção de, tipo assim, não posso quebrar o RP, Mas ali na tá cidade já ligado? era uma cidade mais hardcore ou era algo mais como é as Cara, cidades iniciais hoje em dia, que é um pouco mais largada isso? porque o que acontece, cara? Nessa época, isso foi o quê, cara? Isso foi em 2020, eu acho. Não lembro se foi 2020, 2019, alguma coisa assim. Aham. O que que acontece? Nessa época, não tinha muito esse negócio de cidade zap, né, cara? Era toda emparelhada, né? Tipo, todo mundo ali que ia pra fazer RP, a galera ia pra fazer RP, tentava fazer o negócio ali bonitinho, entendeu? Aham. Depois que foi surgindo essas paradas aí de cidade zap que a gente fala. Mas na época era basicamente todo mundo tentar fazer, e eu principalmente, porque eu tava aprendendo e a referência que eu tinha era uma referência de pessoas que faziam RP, Fazer entendeu? LP bem feito, bem elaborado. Naquela É. época o tiro não era o principal como é hoje em dia, né? Não, lógico que não. Lógico que não. Daí o que que acontece, cara? Eu peguei e fazia, e tal. E aí depois, tipo, lá eu fiquei um tempo, e aí, assim, eu tinha facilidade na questão de gerenciamento com a galera, todo mundo. Eu lembro que eu fui pra uma faquezinha lá, os caras
me encontrou num assalto lá e me chamou pra fac deles, eu troquei ideia com os caras, Gostaram e do esse cara me chamou pra fac deles. É, gostaram do meu estilo. Eu lembro que era na fazenda, inclusive, que eles ficavam. Aham. E aí, tipo, fiquei lá, tal, com pouco tempo, o cara: "Não, você tem perfil pra ser gerente e tal", aquele jeito, né, tipo, Hum. não era hard RP, mas também não era Zap, mas também não era um negócio que era cem Era por um cento. ela não era organizado como é hoje em dia também, mas o pessoal Não, procurava fazer mais histórias, procurava, é. brincar mais. Aí, cara, aconteceu o quê? Essa cidade ela pegou e faliu Uhum. depois. E aí eu fui pra um outro servidor que chama Style, Style Roleplay. Hum. Esse Style até é um servidor antigo, ele lá eu fiquei bastante tempo, na Style. Foi a posso dizer, assim, que foi o servidor que eu fiquei mais tempo, e foi o servidor onde eu aprendi muita coisa, sabe. Lá Uhum. era um RP bem bacana que o pessoal fazia. Faz até hoje, eles estão num wipe lá que a gente brinca, um wipe infinito da Ah, cidade. Lá hoje ficou meio Zap, mas assim, pra você ter noção do nível da cidade, teve uma época que o Gabi Peixe aham. fazia RP lá. Teve uma Tinha como se fosse uma collab com o pessoal do Alta, sabe. Uhum. Tinha o Gabi Peixe, a filha do Coringa lá, do Connor, Sim. aquela criancinha, Uhum. ela fazia collab lá com a gente. Uhum. A Cara, eu não vou lembrar agora o nome da personagem, que era uma que fazia muito RP com o Gabi Peixe, cara. É pior Não vou que lembrar. Ela fazia lá com a gente também. O Gils Eletropau, na época, teve por é. lá, fazendo RP com a galera. Então, assim, eram uns RPs que eram meio que combinados, mas que movimentava bastante. E Hum. nesse servidor lá eu fiquei mais de um ano, sabe? Fiquei bem mais de um ano. Que eu fui pra uma galera lá, que foi a galera que realmente me ensinou bastante coisa. Aham. É, que era um pessoal que chamava Tropa da Itália, na época, eu lembro. Que é inclusive de onde veio o sobrenome do meu personagem, Aham. entendeu? O sobrenome do meu personagem que eu uso até hoje, que é o Disperati, vem desse pessoal lá. Por quê? Era Tropa da Itália, e eu vou te explicar por que que era Tropa da Itália. Porque os dois donos, que é o Alex e o Casey, Sim. eles são dois irmãos, tá? Eles são irmãos na vida real. E o Disperati é sobrenome real deles, entendeu? Uhum. Disperati é o sobrenome real deles. E Disperati é um sobrenome italiano. Uhum. Então por isso que era Tropa da Itália e tudo mais. E lá a gente foi uma tropinha assim que por muito tempo, por mais que eu não era do tiro, entendeu? Não era do tiro, a gente tinha uma favela ali próximo da faixa de Gaza, Uhum. aquela é ali aonde sobe hoje no complexo, aquela favela que tem ali depois do Eu cassino, cacei à na direita direita ali. ali, assim, É. Só que lá a favela nossa não era naquele pé ali da estrada. A gente subia a estrada de fazia terra, curva. dava a volta no morro. Quando ela começava a descer ali, Aham. na logo depois daquela pontezinha que tem nos dutos, Sim. depois dos dutos ali, a favela nossa era lá, E até, entendeu? quase com a represa, daí E até na juntava faixa. até na faixa da E até na represa ali, faixa. né. Isso. E Aham. até na faixa da represa. Então a nossa favela era ali, sabe? Salve, Melo! Sou seu fã. O Melo é foda, velho. E aí, Melo, O Melo, tudo o Melo bravo, pô. O Melo foi o cara que me ensinou um pouquinho aí do que eu sabia, né, de GTM. O É, Melo também foi outro cara top. o Melo manja, é bom. E aí, cara, ali eu aprendi muita coisa. E aí, assim, eu cheguei lá, eu lembro que na época, eu me intitulava o meu sobrenome era Léo Goiano, Aham. era o nome do meu Meu Deus. personagem. Pra você vê, né, tinha Ligações de eu qualquer forma. tinha é, e eu não tinha maturidade nem experiência nenhuma, né. Aham. E aí, o que acontece? Eles pegaram e falaram assim: "Pô, Léo, você tá ajudando a gente pra caramba". Cheguei lá de bucha, eu lembro que na época a gente tinha um negócio que era o cara que ficava na P1, entendeu? Que era vigia de P1, Aham. na favela. Então você chegava, você tinha que ficar ali vigiando a P1, porque não podia deixar qualquer pessoa subir no morro, essas paradas. Sim. E aí, cara, eu cheguei lá como fogueteiro, né, digamos assim. Aí logo os caras já fui subindo dentro da favela com a galera e tudo mais, chegou num ponto de eu ser como fosse um 03 Uhum. deles, entendeu? E eu lembro que na época, assim, a gente tinha, tipo, 40, 50 membros na
na favela, era muita gente, conheci muita gente boa. Uhum, E aí eles pegaram e falaram: "Pô, Léo, você ajuda a gente bastante, você ajuda a gente muito, tudo mais, você já tá aqui com a gente há um tempo e a gente quer adotar você como irmão. uhum, Você quer usar o sobrenome e tal?" Foi um negocinho no RP, né. uhum, E eu falei: "Pô, vou usar". E aí, desde então, eu comecei a usar o Desperate, eu mudei o nome do meu personagem, uhum. e a ideia nossa, tipo, dessa galera, o foco, na verdade, principal, sempre foi ir todo mundo para o complexo, entendeu. Aham. O foco sempre foi esse. Tanto que teve uma época que a Nairobi, foi na época que Sim. ela pegou os Ice, a primeira Lembro. vez ali. Uhum, Ela pegou, antes dela pegar era pra gente ter pego, uhum, entendeu. A gente estava organizando pra ir todo mundo lá para o complexo. uhum, E aí acabou que não deu certo, porque passaram na época pra um streamer grande, que era a uhum. Nairobi, e tinha quem que era a outra que era 01 dos Ice, eu não Eu não lembro lembro agora. quem era também, mas eu lembro da Nairobi. Mas era um streamer maior. Uhum, Mas era um streamer maior, entendeu? sim. E aí por isso que pegaram, porque da gente, a nossa galera lá não tinha ninguém que era streamer grande, nem nada. Ah, eles davam prioridade pra quem era maior na época, streamer mesmo. Sim, Uhum.